Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas. Estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre as doenças do corpo físico. Doenças em geral. Como é que elas acontecem? Por que que de repente o corpo fica doente? Isso sob a visão das terapias quantiônicas, que é o lado energético, o lado espiritual. Vamos aprender junto? Se você gosta desse tipo de tema, se inscreve aí no canal, convida os amigos, tá bom? Como nascem as doenças? Por que você fica doente? Porque de repente, do nada, seu corpo fica doente. De repente existe um motivo aparente que você caiu um tombo, quebrou o braço, ou você se cortou, ou você teve um acidente, bateu a cabeça e corta e sangra, ou você teve uma queda e forma os hematomas. Por que que isso acontece? E por que que naquele momento você teve aquele acidente, você se cortou daquele jeito? Por que que foi aqui no braço e não foi aqui, não foi no outro? Por quê? Teu corpo está são, você nasceu são. E de repente, do nada, aparece uma doença. Às vezes uma dorzinha besta, que não leva a nada, começa a incomodar. Aí eu tomo um analgésico, passa e a dor volta. E aí vai se repetindo. E de repente eu vou no médico, caramba, eu tô com câncer. Ou de repente eu vou no médico, faz um monte de exame, ele me manda para um especialista, o especialista para outro especialista, para outro especialista. Faço 1000 exames e não tem nada. Mas você tem o sintoma, a dor está aí. Então, na seara espírita, né? No kardecismo, costuma-se dizer muito que tudo que se manifesta na terceira dimensão na matéria, primeiro é feito do outro lado, espiritualmente. Então nós temos que compreender, eu vou pedir para a equipe aí, meu amigo Edu, editar aí, colocar uma fotografia para vocês dos corpos sutis. Você vai entender que nós somos muito mais do que esse corpo físico, muito mais do que estamos, gente. Nós somos um espírito que está neste corpo físico e usa esse corpo físico como veículo de manifestação aqui na terceira dimensão, que é a Terra, que é matéria. Então, como eu digo sempre que esse corpo físico faz a função de um automóvel, que ele sozinho não faz nada, é como o carro que você deixa na garagem, ele não vai para lugar nenhum. Ele só vai a hora que você sobe lá e você usa esse automóvel para ir onde você quer, para fazer do jeito que você quer. Rápido, devagar, de ré, de frente, de lado. É você que dirige. Não é o automóvel que faz do jeito que ele quer. Da mesma forma que o seu corpo físico não faz nada do jeito que ele quer, porque ele não quer nada. Ele não pensa, ele não sente. Quem pensa e sente é esse corpo sutil que você viu aí na figura número 5, que é o chamado corpo astral. Esse é o motorista do automóvel que seria, hipoteticamente, o seu corpo físico. É isso. E esse corpo astral, ele foi criado por você com a intenção de que você esteja nesta encarnação pronto para vivenciar todas as experiências que você se propôs para vir aqui experimentar, para fazer o seu processo evolutivo espiritual, porque esse é o grande trajeto que você vai fazer, a caminhada. O objetivo qualquer é evolução espiritual. E você, espírito, antes de ter esse corpo físico, antes de construir esse corpo físico, você determinou quais são os lances, quais são as nuances, quais são os fatos que você tem que trabalhar dentro das leis universais que em outras encarnações você não conseguiu entender e agir da forma necessária.
Então você deixa rastros, você deixa registros de memória. Então você cria um corpo físico adequado a passar pelas experiências que você se propõe. Muito bom. Em geral, não existe proposta de que eu tenho que vir para cá para sofrer. Não existe. O sofrimento é uma questão humana. A dor, sim. A dor é necessária existir para te chamar a atenção. Mas sofrer por causa dessa dor, permanecer com a dor, tudo que resiste persiste, conforme disse Jung. Né? Então, o sofrimento é opcional seu, porque você nasceu para ser feliz. Então, você pode cumprir o seu programa de vida com felicidade. Aí você vai me dizer assim, mas quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, só que a felicidade verdadeira, ela existe e você potencializa ela quando você cumpre o seu programa de vida. Aí sim. Acontece que você recebe muitas informações chamadas de educação que passam a te limitar, porque criam paradigmas, criam crenças. Então, num processo reencarnatório de uma vida, eu posso colocar no meu programa de vida, sim. Estabelecer o seguinte, olha, eu vou, nesta encarnação, vou desenvolver meu potencial de altruísmo, de caridade. Aí, de repente, você chega aqui, você até tem a oportunidade, porque como você tem essa proposta, você vai precisar de dinheiro para fazer isso tudo. Mas você aprendeu, dentro das leis dos homens e fora daquele programa de vida que você tinha, para usar esse dinheiro, fazendo um benefício para a humanidade. Não estou falando de jogar dinheiro fora, doar dinheiro para todo mundo, dar esmola para todo mundo. Não. Mas fazer desse dinheiro um objeto que possa possibilitar oportunidade de vivências, experiências e evolução espiritual para muita gente. Mas você chega aqui e você começa a aprender que você tem que ser o primeiro, que você tem que ser o maioral, que você tem que ser o bambambam, e que você, através da grana, você pode tudo, então você concentra a sua vida em ter cada vez mais grana, mais dinheiro, mais poder, e no lugar de você fazer o que você tem que fazer, você compra 10 carros bonitos, 2 mansões, compra uma mansão na França, outra nos Estados Unidos, compra, né, um iate para você passear, etc, etc, em benefício próprio. Chega numa determinada altura da sua vida, então, como você não está fazendo, não está cumprindo o programa, o projeto que você estabeleceu, você mesmo cria o plano B. Que é assim, você, enquanto é espírito que está fora da influência da humanidade, das regras de conduta, dos paradigmas e dos preconceitos, você diz assim, então, ó, quando chega lá por essa altura da minha vida, e eu estou fazendo mau uso do dinheiro que eu vou ganhar, não estou colocando onde eu deveria, eu vou me arrumar uma doença. Por quê? É o desafio que eu preciso para parar para pensar. Então, em geral, acontece uma coisa muito grave na sua vida, que literalmente te limita, te coloca numa cama, né? Então, você sofre um acidente, fica em coma, ou fica com a coluna quebrada vários anos para recuperar, ou câncer mesmo, sei lá o quê, né? Você se assusta, porque você vai perceber que de repente nesse exemplo hipotético que eu estou dando aí, todo o dinheiro do mundo não vai restabelecer a sua saúde física. Então você começa a rever seus valores. Você começa então a repensar a sua vida. É como em quando determinadas situações que você se vê em apuro, parece que a vida passa assim, num filme de segundos, mas passa a vida toda na sua cabeça. É interessante. E você já percebeu que quando esse filme aparece na tua cabeça, ele não aparece aqui como se você estivesse vendo televisão. Ele vai aparecer ou aqui ou aqui. Em razão das minhas crenças ou do meu compromisso de vida. É?
Mas de uma forma ou de outra, você se coloca num estado de conflito. Então, quando você está fora do seu projeto de vida, você estabelece, você atrai para você um conflito. Isso. O conflito pode ser um acidente, você ter uma doença, pode desenvolver uma doença, uma úlcera, um câncer, sei lá, pressão alta, diabetes, né? Ou você simplesmente pode desenvolver uma doença mental. Começa a ter medo, pânico, esquizofrenia, fica violento, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Mas todas as doenças começam, conforme a medicina germânica, num conflito. É interessante que esse conflito que acontece, às vezes esse conflito é a simples perda de uma pessoa amada. Simplesmente você não administra, você não aceita perder aquela pessoa. Por exemplo, seu filho com 15, 20 anos morreu uma bala perdida, ou morreu num assalto, morreu num acidente. Sem explicação, era um cara bacana, um garoto estudioso, trabalhador, educado, grande futuro pela frente. Você não se conforma. Por que não se conforma? Porque é o tipo do conflito que ninguém vai poder te ajudar. É uma situação que, para você administrar sua emoção de aceitação e não sofrer com isso, você tem que dar uma solução, mas não existe solução. Não tem como, você não acha como. E não dá para pedir para o pai, para a mãe, para o amigo, para o vizinho, para te ajudar, para solucionar, porque não vai ter como. É uma solução sua, única, pessoal, intransferível. Nesse momento você se vê refém dessa situação e aí criou o conflito. Quando esse conflito passa a existir, imediatamente no seu corpo físico, né? Vou pegar aqui para vocês entenderem. Na parte do cérebro que corresponde ao tipo de emoção, se é perda de filho, perda de poder, etc. Naquele exato momento do conflito, quando você captou a emoção, nasce uma mancha no seu cérebro. É uma mancha, uma rodelinha assim, cinza, que é possível já ser comprovada cientificamente através de tomografia computadorizada, que é uma tomografia muito específica, mas existe já. Então nasce uma célula no seu cérebro, mas ao mesmo tempo nasce uma célula também com a mesma marca, com essa manchinha, no órgão correspondente ao chakra daquela emoção. Então, como sempre, o teu corpo te avisa. Só que você não percebe que esse conflito deixou essa marca. Mas essa marca que está aí tem exatamente a função do registro de memória de passar a informação para as outras células que vão nascer correspondente a esse órgão, a esse tecido, a esse sistema. Elas vão nascer já com a informação do conflito, que já não são mais células saudáveis. Não sendo saudáveis, em pouco tempo elas vão construir um tecido. E um tecido forma um órgão. Então, já, todas as células de um determinado órgão, tá, vão estar comprometidas e você não tem mais saúde física naquele órgão. Criado pela informação mental, que é a saúde energética. Então, esse conflito que você não resolveu nos seus sentimentos, criou essa célula, porque você é criador. Você cria células 24 horas por dia, você renova o seu sistema celular. Se você estiver feliz, suas células são saudáveis, você vai ter saúde. Se você tiver conflitos, tiver crenças, tiver dificuldades emocionais, tiver apegos, tiver raiva, tiver culpa, tiver medo, cada célula que você produz vai nascer com essa informação e vai iniciar um movimento energético diferente no seu corpo físico. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que existe um sistema imunológico que todo mundo tem, que trabalha no automático. Qualquer coisa que invade o seu corpo físico, qualquer coisa,
O sistema imunológico automaticamente, sem uma ordem, sem ninguém dizer nada, já começa a trabalhar no sentido de expulsar aquela coisa estranha, não é como assim como uma espinha, não é? Vai trabalhando para expulsar aquele quisto sebáceo. Uma bolotinha de sebo que foi criada ali, tem que expulsar porque não te pertence. E o interessante é que ele vai se manifestando com calombinho, você presta atenção, você sabe que não é seu. Você já percebeu, por exemplo, que você tem cabelo? Principalmente quando você tem cabelo comprido. Mulher que fica cabelo comprido fica pegando nas costas. Mas você não sente esse cabelo. Mas um único fio de cabelo que se soltou dali, que não é mais seu, que morreu, ele vai coçar o seu pescoço, você vai dar um jeito de tirar porque ele dá coceira. Por quê? Porque seu corpo, seu sistema imunológico sabe que aquele cabelo não te pertence mais. Porque a inteligência emocional é isso. Então, tudo que acontece no seu corpo, na verdade, essa ação e reação e o sistema imunológico de proteção, de restabelecer a saúde, só funciona porque vem uma informação anterior, que é o sistema imunológico espiritual. Então, toda doença, quando o espírita diz que nasce primeiro lá para depois manifestar no físico, tem razão. Toda doença nasce no seu corpo astral, aquele corpo número 5 que você viu no começo do vídeo. Então, muitas dessas vezes, você tem todos os sintomas, porque o teu corpo está te avisando já, da mesma forma que você sabe que nasceu uma espinha, não está doendo, mas você sabe que nasceu porque não é teu. Está ali. É como o fio do cabelo que está ali te aborrecendo. Então, essa informação chega para você. O corpo te avisa. E muitas das vezes, aquele conflito que você teve, que você nem percebeu, que começa a mudar seu sistema emocional, está te avisando, mas você não percebe. Mas o corpo avisa, repito. Avisa, mas você não tem consciência e você vai levando porque você criou crenças, você criou paradigmas que a vida deve ser levada desse jeito. Então, muitas das vezes, você tentando resolver aquele conflito inconsciente, você vai se levando contra a parede e os sintomas de uma possível doença, eles se manifestam o tempo todo como dor, como constrangimento. E você vai no médico, ele não encontra nada. Aí ele te manda para um outro especialista que não acha nada. Por outro especialista que não acha nada. E você percorre todos os especialistas do mundo, todos os laboratórios fazendo um monte de exame e não aparece nenhum motivo físico aparente. Seu corpo físico está sadio. Mas você sabe que você está doente porque você tem os sintomas. Você é refém das dores, do sofrimento. O que está acontecendo? Você já está doente no seu corpo astral. E te avisando, olha, já já eu estou aí no físico, se você não tomar providência. E qual é a providência a ser tomada se o físico ainda não manifestou? Porque se você tem um corte, você põe um band-aid. Se você quebra o braço, você gessa, toma antibiótico, toma anti-inflamatório. Você vai tomar o quê de medicação para resolver essa questão que ainda não está no físico? Não tem o que aí, nós vamos no psiquiatra, e eles nos dão um ansiolítico, controlam o nosso sistema nervoso e, portanto, vai só aumentando o problema. Qual é a solução? Presta atenção no que, o que, qual a lição, qual o objetivo desse conflito você ter feito acontecer na sua vida, porque ele não vem por acaso. Você é que provoca o conflito porque você atrai a solução do conflito, ou seja, você é que promove a queda, promove o acidente, promove o corte, você promove tudo porque você atrai para você. E o que quer dizer isso? Está chamando a sua atenção. Então, se você estiver nesta situação, para e reveja a sua vida. Mas reveja com o coração. Reveja os seus valores. Porque a solução do seu conflito está aqui. E não aqui. Gostou desse tema? Dá um like aí. Colabora com a gente. Vem para o grupo. Vamos fazer parte dessa turma.